Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Vamos falar de generosidade, olhando aqui algumas palavras de Paulo, como Paulo foi generoso, doando a sua própria vida pelo Evangelho. Paulo arrecadando de algumas igrejas e distribuindo em outras, o cooperador de Cristo, como ele mesmo se identificava, um grande cooperador, mesmo estando preso, sofrendo por muitas vezes naufrágios, açoites, mas se doou pela obra. Ele diz aqui também, no capítulo 9, versículo de número 6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. No versículo 9 ele diz: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Glória a Deus, ele está escrevendo aqui aos Coríntios, uma igreja rica de muitas posses, e é como se ele demonstrasse aqui uma lei: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Nós sabemos que é muito melhor estar na condição daquele que pode dar, que pode ser generoso, que pode dividir, que pode compartilhar, do que estar na condição daquele que está recebendo. Eu já estive dos dois lados, eu já fui um dos que precisei muito do apoio da igreja financeiramente, e quando esta ajuda chegava era uma alegria imensa, uma alegria muito grande em poder estar recebendo ali aquela cesta básica que a gente recebia ali todos os meses, e dava para a gente passar o mês ali todinho, pelo menos com o grosso, o arroz, o feijão, e poderia ali se manter. Por quê? Porque tinham irmãos que semeiavam com amor, que eram generosos na obra de Deus, que tinham um coração aberto. E a fé sem obras, ela é morta. Com obras, uma obra não pode te levar para o céu, porque a obra que vai te levar para o céu foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Pela fé, nós somos salvos. Mas aqueles que têm fé, aqueles que são salvos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles precisam ter obras. Eles precisam ser generosos com a sua comunidade, com a sua igreja e com o seu próximo. Vamos ver aqui alguns pontos falando de generosidade. Vamos tratar aqui como se fosse uma sociedade. Nada é nosso, tudo é de Deus. A vida não é nossa, o que nós temos, o nosso trabalho não é nosso, até os nossos filhos são herança do Senhor. Ele nos abençoa, Ele tem prazer
em nos abençoar. Mas aprenda um princípio: Deus nunca vai te abençoar para você não abençoar outras pessoas. Quando Ele faz uma promessa a Abraão, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas a promessa e a bênção para Abraão não era só para ele, é para todas as famílias da terra. Já imaginou se todos os milionários tivessem um pouquinho de generosidade? Porque nós vivemos apenas 70, 80 anos, 90, 100 anos no máximo. Então, bilhões e bilhões na conta, de maneira nenhuma, não dará tempo de nós gastarmos, usufruirmos aquele dinheiro. E o dinheiro só serve se nós pudermos usar o dinheiro. Mas se nós formos usados pelo dinheiro, aí nós seremos escravos dele. E é daí que vem a raiz de todos os males. É por isso que nós encontramos homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, menosprezando o seu semelhante. Então de nada serve se não pudermos usar o dinheiro, se aproveitar com a nossa família, um passeio. Tem pessoas que juntam, né? E Jesus deu um conselho: não junte tesouros na terra, onde a traça corrói. Junte tesouros no céu. Como juntar tesouro no céu? Amando o seu próximo. Aquele que tem 2 túnicas, divide uma com teu irmão. Para que você ter 20 pares de sapatos se você só tem 2 pés? Dá um sapato, fica com 19. Doa um sapato para aquela irmã, para aquele ali seu semelhante que está indo com aquela sandalinha, com um ferrinho segurando ali. Veja a roupa do teu irmão, quem senta do teu lado. Muitas vezes você está todo elegante na igreja, na casa do Senhor, mas tem algum semelhante seu que não está até com vergonha, porque só está com aquela roupa, só vai com aquela roupa. Então, ser generoso é pensar no próximo, ter empatia pelo próximo. Assim como você quer estar bem vestido, cheiroso, né? Veja aí se não tem alguém até com um mau cheiro, porque não consegue comprar nenhum perfume, enquanto o seu guarda-roupa está ali com 20, 10, 15, 30 perfumes diferentes, e talvez alguns estejam lá há anos, não deu nem tempo de você usar, porque você já foi comprando outros. Então que o Senhor já esteja, através dessas palavras aí, colocando generosidade dentro do teu coração, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela alcança o objetivo, ela é uma espada, ela vai penetrando dentro da alma, e que o Senhor vá colocando aí generosidade dentro do teu coração. Servo de Deus, cristão, não combina com avareza, ser avarento. Aquele que pode fazer o bem e não faz, irmão, é pior do que aquele que está no mundo da droga, na prostituição, que não pisa nem na igreja. Então nós precisamos ter um coração generoso para o nosso semelhante, para a obra de Deus, ofertar, dizimar, apoiar as obras, os projetos da igreja. Com certeza aí no seu bairro, na sua igreja, tem uma associação séria. Muitas pessoas retêm, não querem ser generosos, não querem ser ofertantes, imaginando para onde está sendo destinado o recurso. Você precisa aprender uma coisa: aquele recurso, o qual você está semeando aquela semente, quando você semeia, você já semeou, não lhe pertence mais aquela semente. Então a pessoa que recebe aquela semente, ela já vai ter uma obrigação para com Deus.
Se existem desvios, se existem pastores que usufruem, que se aproveitam da fé para enriquecer, para mantimento próprio. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, não se preocupe. Chegará o dia da prestação de contas. Louvado seja o nome do Senhor, a qual o justo juiz, naquele grande dia, se levantará e dirá: se afasta de mim, eu não vos conheço. E aqueles muitos pastores dirão: mas nós pregamos no teu nome, nós fomos pastor, nós cuidamos das tuas ovelhas. Mas o Senhor dirá: eu não vos conheço. Se afasta de mim. Glória a Deus. E aí a vergonha será muito grande, irmãos, porque usufruíram das coisas sagradas de Deus, das coisas que foram investidas no reino de Deus, para o crescimento e para a expansão do seu nome aqui na terra. Lembra de Nabucodonosor, quando ele pega ali as taças lá de Jerusalém, naquela grande festa que ele está dando ali, se divertindo, bebendo, aí de repente aparece uma mão e começa a escrever na parede: você foi pesado na balança, você foi achado em falta, como se ele estivesse ali zombando das coisas sagradas de Deus. Imediatamente aquela mão começou a escrever na parede. E imagine a tribulação daquele povo que estava ali, o joelho batendo no outro, eles preocupados, alvoroçados. E naquele mesmo dia o reino dele foi disperso, foi acabado, porque brincou com coisas sagradas. Então abra o seu coração para as ajudas. Glória a Deus, porque aqui, tratando dos tópicos da revista a qual nós estamos dando seguimento, primeiramente é uma sociedade. É como você fosse um mordomo. A posse é de Deus, quem dá é Deus. Você é um mordomo. O mordomo não é o dono da casa. O mordomo não é o dono do carro, das coisas que acontecem na casa. Ele só toma de conta, mas ele não é o dono. Então Deus nos entregou todas as coisas, nos entregou saúde, nos entregou força, sabedoria para ter um bom emprego, crescer profissionalmente no emprego, trabalhar, estudar. Ele nos deu inteligência para ganhar dinheiro, para fazer faculdades, para ser uma pessoa bem-sucedida. Então aquilo que nós ganhamos foi porque Deus nos deu. Deus nos deu o fôlego de vida, o ar qual nós respiramos, foi Deus quem deu tudo isso. Deus nos deu o sol, tanto para o justo como para o ímpio. Todas as pessoas têm o direito de ter uma boa vida nesta terra, assim elas se esforcem, assim elas trabalhem, mas poucos são generosos com o seu próximo, poucos têm coragem de dividir, de investir na obra de Deus para crescimento do nome de Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós somos mordomos. Em segundo lugar, a doação na igreja primitiva. Se nós fizermos aqui uma retrospectiva como era a igreja primitiva em Atos capítulo 2, versículo 44, vai dizer o seguinte: todos, vou repetir isso aqui, todos, ninguém ficou de fora, todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Com a venda de suas posses e bens, davam a qualquer pessoa de acordo com o que necessitassem. Ninguém dizia que nenhuma de suas posses era de sua exclusiva propriedade, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, irmão, você está dizendo que nós devemos vender o nosso carro, vender a nossa casa e dar toda na igreja? Não, irmãos. Estamos falando como era a igreja primitiva. Eles faziam isso, nada era deles. Então, um termo, o que tanto eu tenho que dar? Se você quer estabelecer um valor, quer estabelecer um princípio, separe 10% daquilo que você ganha. As primícias, quando você
recebe ali o seu salário, você separa esses 10% e oferta na casa do Senhor. Se alguém disser, venda o seu carro, venda a sua casa, faça um propósito e Deus vai ter que te dar. Não é assim que funciona a lei da semeadura, a lei da generosidade. Se você não quer, de maneira nenhuma, não quero, mas não quero ter um valor, um número específico do que eu ganho, mas seja generoso. Não se afaste da casa do Senhor, porque você não concorda com alguma regra imposta pela igreja a qual você congrega. Não se afaste de Deus, não se afaste da comunhão, não se afaste dos irmãos. Fica ali na igreja, entendendo que nós vivemos em um mundo capitalista. A igreja precisa pagar suas contas, a igreja precisa pagar talvez um aluguel, talvez uma água, talvez uma luz, talvez arrecadar ali para pagar a conta de energia de algum irmão. Seja generoso, irmão. Se você concorda ou não concorda, não se afaste por conta dessas coisas, da generosidade. Se Deus não tocou no seu coração ainda para ser um servo generoso, calma, deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Fica aí, não se afasta não. Quantas pessoas estão longe da comunhão dos irmãos, estão longe da igreja porque discordam de alguma regra ministerial? Fica aí, irmão, deixa o Senhor trabalhar, vai escutando a palavra, vai lendo, vai estudando. Não precisa ser radical, também não vou mais, não concordo, são todos ladrões. Não, toda generalização, irmãos, ela é prejudicial. Todo extremismo, ele é prejudicial, porque você fica afastado da comunhão da igreja, da comunhão da casa do Senhor. Começa lá, deixa o Espírito Santo. Quem convence de todas as coisas é o Espírito Santo. A generosidade é proveniente de Deus. Você vai entender que o reino de Deus precisa expandir e que nesse mundo nós precisamos de recursos financeiros. Assim como aquele bom samaritano, ele usou do seu conhecimento, usou do seu tempo. Ele parou. Quando ele para, ele está investindo tempo. Quando ele usa o vinho ali para cuidar das feridas, fazendo ali os primeiros socorros naquele homem, ele está ali, o azeite, né, ali, ele está ali investindo conhecimento. E quando ele vai na hospedaria e ele paga, ele está investindo recurso, dinheiro para a saúde, para a recuperação daquele homem. Assim é o reino de Deus. Precisamos investir tempo, precisamos investir o nosso conhecimento e precisamos investir também dinheiro no reino de Deus para o crescimento do nome de Jesus. Como é que eu vou evangelizar lá no Afeganistão, lá no Egito, se nós nos reunirmos em comunidade, em assembleia solene? Uns ofertam algum valor, outros ofertam outro, e alguém vai chegar lá no Egito, porque nós nos reunimos como corpo de Cristo, e a palavra do Senhor chegou até lá. Glória a Deus. Então, as doações da igreja eram dessa forma. Não existia, irmãos, glória a Deus, avareza no meio daquele povo. Não existia. É melhor estar na condição de doador, estar na condição de generoso, daquele que pode. Hoje, graças a Deus, eu não recebo mais cestas básicas, mas eu sou um cooperador assíduo. Todos os meses eu faço questão, porque foi o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração o sentimento da generosidade, de entender que tem um semelhante meu precisando de uma ajuda física, precisando de uma palavra. Então que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, coloque a generosidade no
teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.